Então, tá, o que que eu observei? Eu observei, Fausto, que o grande problema do profissional de educação física, como muitos outros profissionais, é que eles não sabem lidar com dinheiro. Na verdade, o profissional de educação física, ele não sabe lidar com o sucesso, ele tem medo do sucesso. Você colocou isso bem no começo. Ele tem medo de dar certo, ele tem medo de ser aclamado, ele tem medo de ser referência, ele tem medo disso. Então, ele prefere vestir a roupinha do coitadinho. Isso não é para mim, isso não vai dar certo, e eu vou me ferrar, isso tudo. E eu comecei a entender que uma boa parte dos colegas não sabe lidar com dinheiro. Hoje eu vejo muitos colegas da nossa área chegando a uma certa idade, com bastante bens materiais, mas tudo ferrado. Ele comprou um apartamento, um imóvel que ele não consegue pagar, ele comprou um carro que ele não consegue manter, ele tem um celular que está pagando, sei lá, em trocentas prestações, enfim, ele comprou os bens materiais para poder dizer que ele conseguiu, mas na verdade ele não conseguiu. Ou seja, eu comecei a ler, comecei a estudar, porque assim, eu sempre pensei o que ia acontecer comigo numa certa idade. Esse sempre foi o meu maior pavor, né? O meu maior pavor era assim, pô, eu chegar com 40 anos e não ter grana, ficar sempre no vermelho e tal. E aí eu comecei a ir para esse mercado. Na época não tinha XP, não tinha Empíricos, não tinha nada, tá? Eram cursos que você fazia de forma particular, que era gestão financeira, que algumas faculdades te ofereciam. Eu não entendia bulufa nenhuma de bolsa de valores e também nunca apliquei em bolsa de valores. Mas eu comecei a entender como eles pensavam. E o pensamento deles era assim, cara, se você hoje ganha 10 pau, você tem que ter no banco pelo menos 30 pau, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos em 3 meses ou em 90 dias, você consegue reverter isso. E aí eu comecei a olhar para mim e comecei a olhar para os outros. E eu percebi que todos tinham essa dificuldade. Todos. A maioria dos profissionais que hoje estão no mercado, que atuam como personal trainer, eles não têm um fundo de reserva, nem um fundo de emergência. Eles gastam tudo que eles ganham e, às vezes, gastam até mais do que eles nem ganharam. Porque eles contam com algo que não tem. Por exemplo, quando o cara usa o cheque dele, o cartão de crédito, ele está usando um dinheiro que ele não tem. Na verdade, isso é um empréstimo. E aí acaba se ferrando. Porque ele está contando que no outro mês o cliente vai pagar aquilo que vem, mas às vezes o cliente sai, às vezes o cliente morre, às vezes o cliente adoece, às vezes o cliente muda. E aí ele fez uma despesa que ele não consegue pagar. Então eu comecei a estudar muito essa parte financeira. Vou ser bem sincero, eu procurei estudar no formato de entender como funciona. Se você me perguntar hoje, o que aplica aqui, aplica ali, aí já não é mais comigo, tá? Mas eu entendi como funciona. A primeira coisa que me deu uma resposta é, quando eu tiver 65 anos, eu vou me aposentar por ano, pelo INSS. O INSS hoje, ele tem um teto. Esse teto não paga as minhas despesas. Então, se eu for só depender dele, eu estou ferrado. Se eu sou um cara que a minha despesa fica ali em torno de 5 pau por mês, o INSS vai satisfazer a minha necessidade. Porém, eu conto nas mãos, eu tenho um número de pessoas que conseguem ganhar o teto máximo do INSS. Na média, o INSS paga um salário mínimo e meio. Estou correto, Fausto? Ô, Léo? Bem abaixo. Não, só para você bem aí, um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos. São raros aqueles que ganham o teto máximo aí, que é 5.500 alguma coisa. Acho que já foi para 6 agora. Então, assim, o INSS para mim não funciona. Aí eu comecei a pensar como que eu faria para ter algo diferente. E aí foi onde eu entrei nessa coisa de pesquisar sobre previdência privada. E aí eu entendi que tinha 2 tipos de previdência privada, mas mesmo tendo 2 tipos de previdência privada, que é o VGBL e o PGBL, existia diferenças ainda, porque, assim, tem algumas previdências que o banco só oferece se você tiver um certo poder de valores depositados no banco. O que ele começa a te oferecer desde o início são aquelas previdências que elas são canibais. Ou seja, você vai dar dinheiro para o banco, mas quando você precisar lá na frente, você não vai ter tudo isso, né?
Então, eu fui começando a estudar isso, vendo, negociando, aquela coisa toda. Mas eu entendi que guardar dinheiro é uma coisa muito importante. E o guardar dinheiro hoje é muito difícil para a maioria dos colegas, porque eles ficam empolgados. Veja só, eu não tenho dinheiro, passo a ter dinheiro, eu passo a ter acesso a tudo, começo a comprar tudo e esqueço de guardar dinheiro. Ou seja, eu vou vivendo hoje, mas amanhã ele não lembra. Então, o meu pensamento era, eu não penso em me aposentar, eu penso na minha aposentadoria. Entende a diferença? Eu, como profissional, eu posso continuar trabalhando, mas eu tenho que pensar na aposentadoria, ou seja, aquilo que vai me proporcionar para que eu possa manter hoje o mesmo nível de qualidade de vida que eu tenho. E aí, o que eu vi? Eu entendi que a qualidade de vida que eu preciso ter, o meu vida, ou minha vida, meu estilo de vida, ele não precisa de muita grana. Na verdade, nós somos induzidos a gastar com muita bobagem. A gente não precisa disso. E eu comecei a estudar sobre isso e comecei a analisar os colegas da nossa área e também colegas de outra área, né? E aí eu vi que com a pandemia, então, cara, os caras foram pro limbo, né? Muita gente se acabou. Por quê? Porque não tem esse planejamento. Então, hoje, eu vejo assim, você tem que pensar lá na frente, até com quanto tempo você quer trabalhar e depois de quanto tempo você quer começar a ter um retorno financeiro, mesmo continuando a trabalhar. Uma coisa é você trabalhar garantindo o teu aqui. Outra coisa é você ter que trabalhar sem garantia nenhuma. São duas situações bem diferentes. Eu fiz o meu pé de meio, continuo fazendo, porque daqui a pouco eu vou parar de me preocupar com isso. Ou seja, o que eu guardei vai me proporcionar o que eu hoje faço para poder guardar. E aí, se eu continuar trabalhando e ganhando, significa o quê? Que o que eu ganhar, continuar trabalhando, vai ser para me fazer outras coisas. Então, eu comecei a estudar isso, né? E eu vi que os erros que as pessoas cometem são simplesmente por falta de orientação, são simplesmente por falta de conhecimento. E aí foi quando eu criei aquele e-book, depois comecei a estudar, inclusive esse ano, no curso que eu vou fazer aqui em Santos, no presencial, eu vou bater muito na gestão financeira, porque foi onde a maioria das pessoas sentiram o baque, né? Sentiram o baque. Vai ter alguma coisinha técnica, mas vai ser mais a parte de gestão financeira, gestão de tempo, vai ser nessa linha aí. Então, o que eu aconselho para os nossos colegas é o seguinte, você, como personal trainer, você tem um poder muito grande na tua mão. Porém, se você não souber trabalhar isso, você perde esse poder. Então, você não precisa gastar tudo que você ganha. Você tem que guardar uma parte. Alguns estudiosos dizem que você tem que guardar 10%. Eu já penso diferente. Se eu posso guardar 30%, 40%, vou guardar. Não é porque eu posso guardar 10%. 10% é o mínimo. Se esse mês eu posso guardar muito mais porque eu não tenho nada, eu vou guardar. E eu vejo que hoje a gente não precisa de muito para viver. A gente não precisa de muito. A gente precisa saber o que é legal para nós. Por exemplo, eu já vou até falar aqui, o Vivo Cores. Eu estou me preparando para uma viagem para Marrocos, para o ano que vem. É um lugar excêntrico, é um lugar que sempre me instigou, é fora dos padrões, e é uma coisa que eu vou fazer. Então, eu venho guardando uma grana, já pensando nisso. Ah, o dólar está alto, o euro está alto. Sim, mas se você vai se planejando aos poucos, quando você chega lá, não está mais alto. Você já tem. É isso que falta. É você se planejar. Ah, essa grana está te fazendo falta para o dia a dia? Não, não está, porque é como se eu estivesse fazendo... É um investimento. Eu guardo para a minha previdência, eu guardo para os meus custos diários, já pensando... E também guardo já pensando no meu futuro e guardo para o meu lazer também. Então, a questão é você saber administrar isso. Porra, mas do dólar, cara, você pode comprar 10 dólares. Você não precisa comprar $1.000, você compra 10 dólares, está valendo. É menos 10 dólares que você vai precisar lá. Vocês entenderam? Então, a gente precisa mudar. E você precisa se recompensar também. Não adianta você ficar só trabalhando, você tem que ter uma recompensa. E as minhas recompensas são as viagens.
Eu não faço questão de carro, de moto, gosto de bicicleta, mas minha visão hoje é outra, é cultura, é conhecer outras pessoas, é conhecer outros lugares, é ver o que eu posso pegar nesses lugares e agregar aqui na vida das pessoas. É isso que eu faço. E cada um escolhe como quer ser recompensado. Eu falo, hoje, se vocês viessem aqui em Santos, eu ia levar vocês para tomarem café lá na Bolsa do Café, que é um lugar assim que eu acho maneiríssimo, seria uma puta vivência para vocês, e vocês beberiam os melhores cafés do mundo, que é verdade, e beberiam o café mais caro do mundo também. E é um lugar que poucos santistas vão, e está aqui. Entendeu? Então, tudo é uma questão de como você quer recompensar. O recompensar não é só você, é você pegar as coisas que você tem e oferecer para as pessoas que você acha que vale a pena oferecer. E isso é vocês e os meus clientes. É o que eu faço. Toda vez que eu viajo, eu procuro trazer uma lembrança. Toda vez que eu viajo, eu procuro trazer uma mensagem. Toda vez que eu viajo, eu procuro trazer uma informação para que eles possam usar. Ou a comentar coisas que eles me fizeram. E é isso. Isso, para mim, não tem preço, cara. Não tem preço mesmo.